Alguém viu isso aqui? Esses caras estavam com Jesus quando Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, morto há 4 dias, sai novamente vivo. A Bíblia relata que esses caras saíram de Jerusalém no domingo da ressurreição de Jesus. A Bíblia relata que esses caras, mesmo vivendo tudo isso, tendo todas as experiências que tiveram ao lado de Jesus, eles andavam por esse caminho. A Bíblia fala que isso aqui era um caminho entre Jerusalém e Emaús de aproximadamente 11, 12 quilômetros. Não é um caminho muito longo. Isso você faz aí em 3 horas. Devagarinho, conversando entre 2 pessoas, em 3 horas você faz um caminho desse. E a Bíblia fala que esses caras, mesmo tendo todas as experiências com Jesus, esses caras estavam de cabeça baixa, abatidos. Emaús, na nossa vida, irmãos. Todos aqui. E eu vou fazer uma pergunta agora, irmãos, e você seja bem sincero comigo. Tem alguém aqui que não é cristão? Tem alguém aqui que não crê em Deus? Não temos, né? Somos todos cristãos, cremos em Deus. Então, por conseguinte, todos nós tivemos experiências com Deus. Porque nós estamos aqui, porque nós acreditamos em Deus. Amém? Acreditar em Deus é ter experiência com Deus. Mas Deus quer de nós vivência com Ele, que é diferente de experiência. Esses caras tiveram experiência. E eles foram de cabeça baixa, achando que eram derrotados. Talvez hoje aqui, meus irmãos, nós estejamos no nosso caminho de Emaús. Tivemos experiências grandiosas ao longo da nossa vida. Novos convertidos, algumas pessoas com uma experiência maior da igreja, mas ainda achando que falta alguma coisa. O versículo que nós lemos, bota o segundo slide para mim. No versículo que nós lemos, nós vemos esses caras. Irmãos, isso aqui é só uma representação, é um desenho, uma figura que tu acha, e a gente tem que colocar ali para a gente tentar imaginar. A gente vê que esses caras, eles já não estão mais andando sozinhos. Jesus, quando chega perto deles, pergunta assim para eles: do que vocês têm falado? Por que vocês têm estado tão tristes, cabisbaixos, abatidos, com um semblante de derrota? Eles dizem para Jesus: tu não é daqui? Será que tu é o único em Israel que não sabe do que tem acontecido? Você não ouviu falar de um tal de Jesus? Que veio e que nos disse que era o Cristo, que ia ser o libertador do povo de Israel? Esses caras tiveram experiências diárias com Jesus e não compreenderam o porquê de Jesus ter vindo. Eles não compreenderam o sofrimento de Jesus. E a Bíblia relata que esses caras estavam saindo de Jerusalém, indo para um vilarejo próximo, a 12 quilômetros, não acreditando naquilo que Jesus vem e fala sobre ele nas Escrituras, mesmo tendo pessoas dizendo para eles: nós fomos ao sepulcro e o mestre não estava mais lá. Ah, irmão, nós vivemos nesse caminho de Emaús. O Senhor tem experienciado nas nossas vidas, dia a dia, bênçãos sem medida. O simples fato de nós estarmos hoje aqui é um motivo para comemorarmos. Mas a gente não consegue olhar para esse Jesus das Escrituras. Nós estamos nos esquecendo de buscar a vontade de Deus na sua palavra.
Estes caras, junto com os outros discípulos, mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles ainda esperavam um guerreiro, alguém que viesse com uma espada, empunhasse e fosse até Roma e destruísse aquele reino e desse uma liberdade provisória para esse povo. Jesus nos chamou para a vida, irmãos. Ontem nós tivemos um momento inesquecível para o ministério da pastora Rolaine. Eu me atrevo a dizer que não que tenha sido o batismo mais importante, mas ele com certeza foi um dos batismos mais empolgantes, porque além do batismo, nós vemos que a mão de Deus está trabalhando onde ninguém imaginava que a mão de Deus iria trabalhar. Nós tivemos alguns testemunhos ontem, irmãos, de vidas que estavam destroçadas, arrasadas. E que Deus vem e olha para baixo, e Ele pega, e Ele puxa, e Ele pinça, e Ele coloca no local de honra. Levanta a mão, sem constrangimento, irmãos. Quem não é batizado aqui ainda? Sem constrangimento, irmãos. Aqui é uma igreja, nós, amém, não somos muito. Obrigado. Nós somos pessoas diferentes, chamadas para vivermos o evangelho de verdade. Deus tem nos chamado e Ele não quer apenas que tenhamos experiências com Ele. Deus nos convida a termos uma vivência com Ele, a conhecermos esse Jesus em essência, esse Jesus das Escrituras. Jesus caminha conosco dia após dia. Na primeira imagem a gente vê os discípulos andando sozinhos. Sabe o que significa aquilo, igreja? Mesmo nós aqui dentro, quando nós viemos para a casa do Senhor, e nós não temos um discernimento da vontade do Pai, e nós viemos e trouxemos os nossos problemas, depositamos aqui à frente do altar, como se não houvesse um Deus que olha pelas nossas vidas, pelas nossas necessidades, e nós nos sentimos sozinhos. A gente se vitimiza como aqueles primeiros discípulos daquele primeiro desenho ali. Onde está Deus, que disse que ia nos dar um libertador e libertar Israel do jugo romano? Onde que está Deus, que não olha para a minha causa, que não olha para a minha dificuldade, para a minha enfermidade, que não olha para a minha questão financeira, a minha questão emocional? Onde que está Deus que não olha para a minha família? Não é assim, irmãos, que nós nos colocamos diante do altar, chorando? Onde que está Deus que não faz a minha vontade? Eu pergunto, irmãos, Deus está no lugar onde sempre esteve, na sua palavra revelada a cada um de nós. E eu pergunto, você tem se disposto a buscar esse Deus verdadeiro que está na palavra? Onde que nós temos buscado a Deus? Normalmente nós buscamos a Deus mesmo dentro da igreja, e muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado também não têm conhecimento de Deus. Os dois discípulos dialogavam, tinham experiências com Deus, e eles se perguntavam, onde que está Deus que não fez e Jesus morreu? Quando Jesus aparece, ainda assim, eles não entendem o que o mestre fala. Nestes bancos, muitas vezes, se não nessa igreja, em alguma igreja evangélica, nós fomos, sentamos, ouvimos a palavra de Deus, e a gente mesmo assim não acreditou. Às vezes a gente não acredita na mensagem, mesmo que Deus esteja
do nosso lado. Jesus caminha por 12 quilômetros com esses homens, discorre tudo sobre o que deveria acontecer e aconteceu na vida dele, diz o que ele deveria passar, o que deveria acontecer, e mesmo assim aqueles homens não tiveram o entendimento. Quantas vezes nós escutamos, sentados nessas cadeiras, alguém aqui em cima pregando, trazendo a mensagem batendo no nosso coração, rasgando. E é por isso que quando nós oramos, eu disse que a mensagem e a oração nós temos que fazer e pedindo que Deus realmente fale com cada um de nós. E a gente lutou contra isso. A Bíblia relata, e eu preciso botar o óculos porque eu não enxergo. E uma passagem muito importante. Bota para mim no 29 lá. Judiando das meninas. Chegando no final desse caminho, eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois os dias já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. 12 quilômetros, Jesus falando. 12 quilômetros. Chega um momento que Jesus, ele passa, mesmo que ele nos ame, ele olha para trás e pergunta, ele quer, mas ele não força, ele precisa, ele gostaria muito, ele sentiria muito prazer de entrar nos nossos corações, mas ele não força, ele não chega, Luiz, eu quero entrar, ele não diz, Lília, eu quero entrar, ele não diz, Alisson, eu quero entrar. Ele passa. Às vezes a gente entende. E a gente diz assim, não vai, Jesus. Entra. Entra. Fica. É eu que peço. É você, irmão. Não é Jesus que vai forçar essa barra. É eu que preciso. É eu que necessito. Os caras estavam arrebentados. Você está arrebentado. Eu posso estar arrebentado. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa. E eu disse para ela que a gente não é plenamente feliz nesse mundo. Eu queria ser feliz nesse mundo, mas eu entendo que a gente não pertence a esse mundo. Você pode estar muito bem em 20 de 30 áreas da tua vida, mas 10 não tão legal. Vocês estavam muito bem, quarta, quinta no show, na sexta-feira veio uma bomba, porque a vida da gente é isso. E a grande pergunta é, se a gente não convidou Jesus para estar junto com a gente, para entender o que Ele tem na mensagem, mesmo na dor, mesmo na hora ruim, o que sobra da gente, irmãos? Sobra nada. Os caras disseram assim para Jesus, Jesus, não vai não. Entra, fica aqui com a gente. Quando a gente tem essa decisão, irmão, esses caras não estavam prontos ainda, mas eles disseram, Jesus, fica comigo. Vocês não estão prontos, irmão, vocês que se batizaram, vocês não estão prontos. Não estão, porque vocês não têm vivência ainda, vocês têm experiências boas, porque se a experiência não fosse boa, você também não teria aceitado. Mas você diz, Jesus, não passa, você não deixou a oportunidade de passar. Você diz, Jesus, vem, entra, vem no meu coração aqui, vem cá, fala comigo. Está falando, eu estou sentindo firmeza no que tu está dizendo, eu quero mais disso. Vocês convidaram Jesus para entrar. Agora é com Ele. Agora também é com vocês. Porque não só convidaram Jesus para entrar,
Colocaram Jesus à mesa. E Jesus, em posição de honra, parte o pão, abençoa, ora. Coloca Jesus em posição de honra dentro da tua vida, meu irmão. Você já convidou? Ele está aí, está fazendo morada. Escuta, presta atenção em tudo aquilo que Ele vai te falar. Sabe, irmão, a gente não está pronto nunca. Todo dia, irmão, o pecado vem e quer fazer bagunça. Ontem, eu estava lá, a gente estava na vigília, e daí por um momento assim, desculpa minha falta de fé, pastora, mas a senhora também tem experiência, a senhora vai saber o que eu estou dizendo e vai saber que a gente está certo. A gente viu aquele povo todo fazendo festa. Que benção, tá bom, né, irmão? Estava gostoso demais. Mas a gente já sabia, irmão, que hoje a igreja ia estar pela metade. Sabia, né, Lília? A gente já sabia. Porque é assim, irmãos. Eu pergunto para você, como que a gente vai ter vivência com Deus dessa forma? Alguém trabalha, você trabalha com o quê? Polo? Área perigosa? Hoje, tu tem mais capacidade e entendimento do teu serviço, não é verdade? Do que tinha quando entrou lá na empresa, né? É isso, Alisson? Bruna, é isso? Nos primeiros dias dava medo, de certo, né? Um carretão daquele tamanho, com certeza. Pastor, hoje a senhora consegue lidar com as ovelhas de uma forma diferente do que lidava há 30 anos atrás. Casamento é uma experiência maravilhosa no início. Amém? Mas o gostoso do casamento, ele vem com a vivência. Ter filhos é gostoso demais. Mas depois que eles crescem, é melhor ainda. Porque a gente começou a ter vivência. Aprender que aquela criaturinha, pequenininha, indefesa, cresceu muito porque tu teve junto ali. Isso é vivência. Você aprende a amar as pessoas com vivência. Jesus, ele busca sim apaixonados por ele. Mas Jesus quer amantes, homens e mulheres que vivam por ele. Ele morreu na cruz para a gente, irmãos. E ele pede que a gente viva por ele. Passa mais um. Só uma imagem, tá, irmãos? Sei que muitas vezes as pessoas não gostam muito também. Mas é uma imagem para a gente entender. Depois que Jesus conversou com essa turma, que essa turma disse, Jesus, entra, faz morada. Jesus diz assim, olha, vocês não estão prontos ainda. Eu não estou pronto, irmão. A pastora sabe que ela não está pronta. Às vezes a gente vê gente nova querendo derrubar os veteranos, porque acham que os veteranos já passaram. Nós nunca estaremos prontos. A gente precisa ter disponibilidade e vontade de aprender, porque daí sim, cada vez mais o Senhor vai nos enchendo. Jesus disse, olha, permaneçam unidos em oração. Quem conhece e lê Bíblia, sabe que Jesus, antes de ser crucificado, subiu com os discípulos até o Monte das Oliveiras. E Jesus escolheu 2, os bambambãs, o Magnus e a Lília. E disse, vamos orar junto. E Jesus vai e ora.
E Jesus ali orando por mim e por você, pelo culto dessa noite, já, porque ele já sabia que nós estaríamos aqui. E ele sabia tudo que ele iria passar na cruz, para que nós tivéssemos certeza de salvação. E ele volta e ele olha, é a Lília e o Magnus, e o Edson e a Rolaine, e o Almir, todo mundo dormindo. Experiências, não tinham vivência ainda. Jesus diz assim: permaneçam unidos em oração. Aqui é a imagem de Jesus subindo aos céus. Os discípulos ficaram por um período, Jesus apareceu para eles algumas vezes. Depois que Jesus apareceu, eles começaram a crer, a acreditar. Opa, aquilo que estava escrito nas Escrituras realmente aconteceu. Aquele cara que as Escrituras disseram que iria fazer milagres, ressuscitar mortos, aconteceu. Aquele cordeiro que precisaria ser morto e sacrificado realmente foi morto. Mas aquele que precisava ressuscitar, ressuscitou e vive está. Eles foram permanecer em oração. Num segundo momento, Jesus é levado aos céus. O livro de Lucas termina com isso. A gente vai ver a passagem de Jesus sendo elevado aos céus lá no livro de Atos. Quando Jesus está subindo aos céus, 2 anjos dizem para os discípulos: varões galileus, este mesmo Jesus, que hoje vejo subindo aos céus, um dia voltará em glória e em majestade para buscar a igreja. Com essa mensagem, a igreja começou a entender que ela precisava ter vivência cristã diária. A igreja precisava entender que não basta uma vigília de 6, 7 horas, que é preciso a vigília, que é preciso o culto, que é preciso os grupos, que é preciso a oração, que é preciso o jejum, que é preciso a leitura bíblica, que é preciso a disponibilidade para o serviço, porque isso cria em nós vivência cristã. Jesus sobe em graça e em majestade. Jesus veio ao mundo como um bebezinho, menor que o Gabriel e o Kevin, porque já não são tão inocentes assim. Os bichinhos estão dando trabalho, mas são bonitinhos. Jesus veio assim. Jesus veio, ele era meigo. Jesus em terra, batia num lado da face, ele disse, ó, bate no outro. Jesus nunca deixou ninguém para trás. Jesus amou de forma incondicional a cada um de nós. A mim, há 30 anos batizado. Almir, há 20 e poucas horas batizado. O amor de Jesus por mim é o mesmo que ele tem por ti. Aleluia. E pasmem, ainda é o mesmo amor que ele tem pelo cara que está lá na cadeia, preso, que não o aceita. É o amor que ele tem por aquela pessoa que nos traiu, que nos mentiu, que nos roubou, que nos injuriou. Talvez aquele discípulo que você colocou ali, que você pensou assim, o discípulo bonzinho, você e eu, e o discípulo ruim vai ser o cara aquele. Esse é o Jesus, irmãos, que esteve na terra e que a terra não o recebeu. Esse é o Jesus que diz que nós ainda não estamos prontos. Esse é um Jesus que tem misericórdia de todos nós e nos convida para, como fez há 2000 anos atrás, permanecermos unidos como igreja. A gente precisa estar junto, irmãos. Se a gente dispersar, a gente com certeza vai ter problemas. A gente com certeza vai estar andando nesse Emaús que todos nós temos, que são os caminhos onde nós duvidamos, onde nós questionamos, onde nós não entendemos, onde nós insistimos em perguntar, aonde que está Deus? Por que que Ele permite que estas coisas aconteçam? Está tudo aqui.
Até a dor e o sofrimento que a gente tem, irmãos, no dia a dia, está aqui. Não é surpresa. A surpresa está quando a gente não conhece a palavra. Jesus disse: tendes bom ânimo. Neste mundo passarei por aflições. Eu também passei. Mas ele diz assim: eu venci o mundo. E ele diz que a gente pode fazer o mesmo. Vivência cristã. Bota outra imagem lá para mim. Isso. Aí já muda um pouco, né? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio como homem, como servo, como cordeiro. Mas a Bíblia ela é muito clara. Os anjos disseram quando ele subiu: varões montenegrinos e triunfenses, paranaenses, gaúchos, paulistas, brasileiros, ele virá outra vez. Está esperando o quê, irmão, para tomar a tua decisão? Às vezes a palavra bate, e você diz assim: não é a hora, não é o momento, ainda não estou preparado. E a gente conversa com os irmãos, e os irmãos dizem assim para a gente: olha, está faltando isso aqui, para mim aceitar Jesus, porque eu creio em Deus. Todos nós cremos. Eu creio em Deus, mas o vício, essa questão na minha vida, isso aqui ainda não. Quando eu parar, irmãos, venha como está. A gente está nesse Emaús, irmãos, e a gente às vezes quer ter um controle que a gente não tem. Nós temos, e se os meus filhos sentarem comigo hoje, eles perguntarem: pai, conta para mim como é que era a tua vida do teu nascimento até os 5 anos. Aí vamos fazer diferente. Pai, conta para mim a tua vida dos 80 até os 90. Não sei se vou ter. O que eu tenho para falar com eles? O que eu tenho para mostrar para eles? É esse ato de tempo que a gente chama de vida. É o meu Emaús. É a minha decisão. Quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, tudo na Bíblia se cumpriu, irmãos, e tem se cumprido. Por que isso não vai se cumprir? A Bíblia fala que, assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pode esse culto não terminar e Jesus voltar. Como espero o dia em que verei a face do... Você canta isso? Você tem noção do que você está cantando? Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como que a gente pode ver a face do nosso amado hoje? Ou Jesus volta, ou a gente morre. E aí? Se uma destas duas coisas acontecerem, a gente vai ver a face do nosso amado? Assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, vai ser a volta do Filho do Homem. E na volta de Jesus, experiências não vão adiantar. Experiência, irmãos, não gera um bom profissional. Para ser um bom profissional, a gente tem que ter comprometimento. Experiência com Deus não gera um bom cristão. A gente tem que ter comprometimento. Jesus curou 10 leprosos. 10 experiências. 2 vivências.
A senhora já batizou umas 500 pessoas? Eu acho que sim. Não caberia nessa igreja. Experiência. Elas tiveram uma experiência. Elas tiveram uma dopamina, irmãos, no cérebro. Eu quero dizer para você, irmãos, que é muito gostoso o que a gente viveu ontem. É muito gostoso viver um culto. Mas não é só isso. A gente precisa ter de um movimento que nos impulsione. Vocês tiveram um movimento que impulsionou vocês às águas do batismo ontem. Mas a gente precisa ter uma sequência. E Jesus está junto dizendo assim para você: desde que você nasceu, no ventre da tua mãe eu te escolhi para tu ser meu filho, meu servo. E eu tenho acompanhado a tua vida. Eu vejo quando tu tem murmurado contra mim. Eu vejo as tuas atitudes. Eu estava lá. Quando você forjou algo que não era correto, eu estava lá quando você mentiu, eu estava lá quando você traiu a sua esposa, eu estava lá, irmãos. Quando você fraudou, eu estava lá quando você negligenciou algo que era importante. Jesus estava lá. E Jesus dizia assim: filho, tem de bom ânimo, só confia em mim. Eu sei, a carne é fraca. E ele estendeu quantas vezes a mão para a gente até sentiu assim, quantas vezes a gente vem na Santa Ceia, irmãos, e toca no nosso coração que a gente tem que largar algo, abandonar algo, e a gente, pois é, né, não, talvez mais um mês que vem, não, irmãos, é na hora, mas a gente não faz, a gente diz assim: Jesus, mas passa então, né? Eu vou ficar aqui em Emaús, segue teu caminho. E a gente está sempre nesse Jerusalém, Emaús. Jerusalém, Emaús. A gente nunca toma uma atitude de coragem, de vir para o templo, permanecer unidos em oração, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo. Para sermos testemunhas do que Ele faz, do que Ele fez e do que Ele ainda pode fazer. Sabe, irmão? De Jerusalém a Emaús, no final, tem um local. A Bíblia chama de cenáculo. Ali, os discípulos começaram a entender que aquelas experiências que foram maravilhosas serviram só para trazer eles até o cenáculo, mas que a partir daquele instante Jesus queria ter um diálogo de pé de orelha individual com cada um. Jesus quer chegar e dizer assim nos olhos do Luiz: olha, Luiz, eu sei no que tu é bom, e lá na igreja tem lugar para ti, e tu vai. E o Luiz diz: vamos, Senhor, estamos juntos. É isso que Jesus quer fazer. Jesus quer pegar inclusive aquele que ainda não o conhece, que ainda não o aceitou, mas que ele crê no Senhor Jesus. E dizer assim: olha, você é vaso precioso para mim, e eu vou fazer coisas grandiosas na tua vida. Sabe, irmãos, a gente não pode ter medo. Aliás, a gente até tem, mas não deveria. Porque a gente que conhece a palavra, a gente sabe que no final a vitória é certa. Amém? Vamos fazer um algo diferente hoje aqui. Irmãos, eu vou pedir para quem não é batizado, de boa, irmão, levanta a mão, eu não gosto de constranger as pessoas. O senhor não é? Tem mais? Tá. Irmãos, eu queria chamar vocês gentilmente para vocês estarem aqui na frente. Vocês podem vir aqui na frente, tá? Não quero constranger os irmãos. Se não quiserem vir também, vocês permaneçam no local. Por que eu digo isso, irmãos? Normalmente nós, enquanto igreja, nós oramos por aqueles que estão dentro da igreja, entendeu? Mas hoje, eu acho que a gente precisa assim, orar por vocês, porque vocês creem em Deus. Nós cremos, nós temos isso em comum. Tudo bem, irmã? Deus abençoe. Irmãos, a igreja,
ela não é um bicho de 7 cabeças que a gente tem que ter medo dela. A igreja é um ambiente de amor, de acolhimento, né? E de aceitação. A gente precisa entender a igreja como isso. E eu sei, irmãos, que a gente crê e às vezes a gente tem medo. Mas eu quero que você que está no banco, você que está no cenáculo, querendo se preparar para a volta de Jesus. Você que já passou por Emaús e Jerusalém várias vezes na sua vida, até que você disse, Jesus, entra. E Jesus começou a trabalhar na sua vida. Eu quero que você, curva a sua fronte, irmão, você ore comigo por esses irmãos preciosos, amados, né? Filhos de Deus. E porque eu senti da gente orar por eles essa noite. É diferente, irmãos, eu não costumo chamar as pessoas para orar aqui na frente, mas é algo que Deus quer fazer na vida de vocês, amém? Senhor nosso Deus e amado Pai, ó Deus, nós hoje como igreja, Senhor meu Deus, nós queremos colocar estes irmãos preciosos, Senhor meu Deus, diante de Ti, Senhor meu Deus, dizer, Senhor meu Deus, que eles saibam no coração deles, que eles são amados, Senhor Jesus, por Ti. Ó Pai, nós não sabemos o que passa, Senhor Jesus, no coração deles, o porquê que eles estão hoje aqui, o que os motivou, o que os tem motivado a estarem nesta igreja, Senhor meu Deus. Mas com certeza, Senhor Jesus, algo grandioso tens para fazer na vida deles, ó Deus. Senhor meu Deus, que eles saibam o tamanho do amor que Tu tens por cada um deles, ó Pai. Que eles entendam, Senhor Jesus, que este mundo, Senhor meu Deus, onde nós batemos de porta em porta, buscando alívio, consolo para as nossas vidas, nossos medos e nossas aflições, Senhor Jesus, nós só vamos encontrar em Ti, ó Pai, somente em Ti, Senhor meu Deus. Toma cada um deles nas Tuas mãos nesta noite, Senhor meu Deus. Ó meu Deus, e no coração deles, ó Pai, que Tu possas levar um refrigério, e essa palavra, Senhor Jesus, possa calar fundo em cada um deles, ó Pai. Eu agradeço, Senhor meu Deus, porque eles estão hoje aqui nesta noite, ó Pai. E que Tu algo grandioso vais fazer na vida de cada um deles. Obrigado, Senhor meu Deus, por este culto, por este momento, Senhor Jesus, e por estas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, agora vamos falar um pouquinho para os da casa. A gente não nasceu para ser ioiô. Vai para lá, vem para cá, vai para lá e vem para cá. Quem brincou de ioiô sabe, né, irmãos? Eu tinha vontade de tirar aquilo na parede, me irritava às vezes. A gente não nasceu para ser isso, irmãos. A gente nasceu para ser benção. Para ser benção, irmão. Para ser benção, irmão. Eu olho para essas pessoas aqui, pastor, eu fico pensando, onde é que a senhora vai botar essa turma toda? Quando a gente entender que a gente está aqui para servir. Quando a gente entender que a gente só está aqui porque um dia alguém serviu. Quando a gente entender que a gente só está sentado hoje aqui porque um dia alguém pagou um preço. Ontem eu falei lá na vigília. Gente, aquela senhorinha lá. Eu até fui dar o testemunho, até disse, achei que ia falar outra coisa. Não, eu tinha que falar daquela mulher. É algo, gente, vocês não têm noção do que foi aquilo ontem para mim lá. E, cara, eu acho que aquela senhora vai ter uma alegria muito grande ainda em vida. Que Deus vai fazer algo muito grandioso na vida dela. Bota a primeira imagem. Tem alguém andando contigo, irmão, que ainda não está certinho, né? Tem. Ah, irmão, vamos mudar essa situação? Vamos mudar? Às vezes tem que mudar em mim. Às vezes sou eu que tenho que mudar. Tem coisas que não estão acontecendo na minha vida, na vida daquela pessoa que eu gostaria, é porque eu tenho que mudar. A gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente mesmo. Andar sozinho é complicado, irmãos. A gente tem que andar em família.
Eu lembro que, no período que a gente estava, principalmente eu, irmãos, que eu estava um pouquinho afastado, a minha esposa, eu queria muito que ela brigasse comigo, para mim nunca mais pisar numa igreja evangélica. Irmãos, é verdade, né, amor? E ela não brigava, irmão, isso irrita. Irmãos, a gente faz as coisas erradas às vezes. A gente tem que fazer em amor. Tem coisas que a gente tem que mudar, irmãos. Se a gente mudar um pouquinho, o resto Deus faz. Não fica andando sozinho, irmãos. Deus está do ladinho. Está do ladinho. E Ele está falando. Não deixa Jesus passar adiante. Se Ele falou contigo, convida. Ah, Senhor, vem. Entra. Faz morada. Toma local de honra no meu coração. Toma as rédeas da minha vida. Conduz minha vida. Muda aquilo que está errado em mim. Porque quando eu melhorar pelas tuas mãos, quando eu for vaso realmente de honra, eu tenho certeza que rios de vida fluirão através da minha vida. E que aquela pessoa que está andando do meu lado, que talvez ainda não esteja da maneira como tu queres que ela esteja, ela vai beber de água, de uma fonte limpa, que jorra do teu altar. Seja você esse homem, seja você essa mulher, seja você esse filho, seja você essa filha, esse pai, essa mãe, esse cônjuge, esse neto, esse avô, essa avó. Está em nós o segredo, irmãos. Não deixa Jesus passar. Amém? Vamos orar? Não adianta, irmãos. Vivência com Deus é assumir o protagonismo que Ele deu para cada um de nós. Jesus não, aos batizados, quantidade enorme de gente batizada, está diferente a igreja, irmãos, está diferente. Deus tem feito algo diferente nesse ministério. Deus tem honrado os pastores. E Deus tem levantado pessoas especiais. A gente tem bastante gente lá de Triunfo, daquela região. Uma região antes complicada, não mais. Porque em vários pontos daquela localidade a gente está vendo brilhar uma luz diferente. Tem algo acontecendo grande. E você começa a fazer parte disso, irmãos. Chegamos em Emaús. Paramos de fazer quilometragens desnecessárias, indo e vindo, sem produzir trabalho. Hoje, paramos no cenáculo. É uma primeira etapa. Nós convidamos Jesus para entrar nos nossos corações. E olha só que bacana. Nós demos a Ele nesta noite um local de honra. E dissemos para Ele: Senhor, Tu é o protagonista da nossa vida. Dá o protagonismo para Jesus, irmãos. Até agora a gente tentou e não deu muito certo, né? A gente até hoje, até esse momento, nós somos partes da estratégia e da entrega de vida de alguém. Alguém disse: Senhor, faz morada no meu coração. E Jesus fez. A partir de hoje, irmãos, você é protagonista nessa igreja. Você hoje foi chamado. Você disse sim. Jesus falou no teu coração. E Ele vai fazer a diferença. Ele diz assim para você: até hoje você teve experiências comigo, mas hoje você vai ter vivência. A partir de hoje você não anda mais sozinho. A partir de hoje, meu irmão, toma essa palavra para a tua vida. A partir de hoje, vida nova, vivência com Cristo. E trabalho, irmão,
Porque Jesus não chamou preguiçoso para a sua obra. Ele chamou homens e mulheres para meter a mão na massa. Irmãos, vamos assaltar o inferno e tirar esse discípulo de lá que insiste em não vir para esse aprisco e para esse convívio. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, lá na tua casa, estava faltando só você convidar Jesus e não deixa mais Jesus passar adiante. Não deixa, irmão, porque Jesus não quer ir, mas Jesus não vai arrombar o teu coração. Jesus só quer dizer assim: me convida, eu vou serrar contigo. Me convida e eu vou fazer morada na tua casa. Me convida e grandes coisas eu vou fazer na tua vida, irmão. Sai desse marasmo espiritual, igreja. Você disse para mim que você crê em Deus. Irmão. E Deus crê em você, porque Jesus morreu por você, irmão. Mas não foi só por você. Irmão. Onde está teu pai? Onde está tua mãe? Tua família está toda aqui? Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E nós não podemos admitir que aquelas pessoas que nós amamos se percam. Jesus deu a vida por estas ovelhas aqui nesse aprisco. E pelas ovelhas desgarradas que estão lá fora. Ele morreu por você e por mim. Viva por Ele, irmão. Viva por Ele. E o mais Ele vai fazer. Vamos conversar com Deus. A oração, irmãos, ela não precisa ser gritada. Mas eu quero que você escute a tua voz. Eu vou orar aqui, eu vou dirigir, eu vou conduzir. Mas, irmãos, é você e Deus. Quando você escutar a tua voz no teu ouvido, não for a voz do teu irmão, você não precisa gritar para isso. Porque você vai orar com o teu entendimento, com a tua mente, com a tua alma e com o teu coração. E aquilo que a tua boca falar, os teus ouvidos vão escutar. E pode ter certeza que o Senhor vai dizer amém. Vamos lá? Senhor,